Próximo instrumento, eu vou passar um pouquinho do tempo, mas é só um pouquinho. É o violão. Então, na equipe de música, o violão, assim como o baixo, ele tem essa função dupla também. Ele tem tanto uma função rítmica quanto uma função harmônica. A função harmônica do violão não é tão fundamental quanto a do baixo, mas ele aparece mais, porque ele é um instrumento harmônico. O violão em si é um instrumento harmônico, porque ele tem 6 cordas, então ele dá 6 notas ao mesmo tempo, simultaneamente. Notas ao mesmo tempo, a gente já falou, é harmonia. Então, as cordas, ao serem tocadas, preenchem a harmonia da música. O violão ele tem essa função de preencher, ele preenche muito bem a harmonia da música, junto com o teclado. Enquanto a levada do violão, a levada é essa coisa do violão, né, a levada, e ele complementa e segue o ritmo da música que o baixo e a bateria estão estabelecendo. Então, essa dupla função traz uma responsabilidade muito grande também para o violonista. Eu tô falando que cada instrumentista tem uma responsabilidade muito grande, mas tem mesmo. Parece que não, mas o baixo é o principal, não, mas o violão também. Todo mundo tem uma responsabilidade muito grande. Essa dupla função traz uma grande responsabilidade porque ele tem que estar muito seguro tanto na levada, porque a levada do violão é o que conduz a banda, junto com a bateria e com o baixo em relação ao ritmo, como também harmonicamente, uma vez que, junto com o teclado, ele é um dos instrumentos de base principais da equipe de música de uma igreja, geralmente, né? O violonista também tem que possuir muita sensibilidade ao ambiente. Por que eu estou falando isso? Porque o violão ele pode ser usado com muita eficiência para dar dinâmica na música, coisa que outros instrumentos dão com mais discrição. O violão, dando um exemplo aqui, por que eu estou falando de sensibilidade ao ambiente? No momento que a música estiver mais calma, aí a gente fala, ó, violão, segura aí. Então, quando a música estiver mais calma, não adianta o violonista querer fazer levada que vai descaracterizar o momento. Então, ok, seguramos. Mas a música está crescendo de novo. Então, o líder de música está aqui, então ele está puxando a igreja para algo mais para cima. Nesse momento, o violonista pode entrar para incrementar a dinâmica da música. O que é dinâmica? É a música não ficar a mesma coisa o tempo todo, não ficar chata. Então, a música caiu, o violão pode entrar com um dedilhado. O dedilhado ele já dá uma dinâmica na música sem forçar a barra de, nossa, estou aqui no calminho, aí, de repente, entrou uma bateria crescendo. Gente, o que é isso? O violão já começa a dar a dinâmica e a pessoa começa, o violão dedilhando, ele começa a dar a dinâmica e a pessoa começa a perceber, pô, tem uma coisinha entrando aí, tem um ritmo entrando aí. E ela começa a perceber que a coisa está aumentando, vai crescendo. Aí daqui a pouco, pô, entra baixo. Aí o baixo dá a base. A pessoa sente o baixo no coração. E, opa, o negócio está crescendo. Aí a bateria vai entrando. Então, o violão, ele tem que estar atento e sensível a esse ambiente para poder aproveitar cada um desses artifícios. O dedilhado é o que eu mais falo aqui, porque eu acho lindo. Mas o violão pode usar cada um desses artifícios para poder abrilhantar a música nos momentos certos. E o violão também tem um grande amigo. Na música pop, em outras músicas, isso não é tão aproveitado assim. Mas o violão tem um grande amigo que é esse cara aí na música pop. Ele tem esse grande amigo, o capotrás. Natan, que jossa é essa? Me empresta aí o seu capo, Debs. Cadê Tá contigo? Tá. O capotrás é esse negocinho aqui, ó. Não vai dar para ver, está muito longe. Mas é esse troço aqui. Eu já vou mostrar para que ele serve ali. Mas, vou mostrar, vou explicando junto com coisa. Então, por exemplo, demonstra para a gente aí, Débora, o violão está solto aí, né? Acho que está. Demonstra para a gente aí um acorde de si bemol, por exemplo. Repara, isso aqui que ela está fazendo com esse dedo aqui é a tal da pestana, não é? Se eu falar alguma besteira, porque eu não toco violão, gente, aí se eu falar alguma besteira, vocês me corrigem. É a tal da pestana. Quando o tom da música está em si bemol, toca agora um mi bemol, por exemplo. Outra pestana. Aí vai para sol menor. Pô, o cara chamou ela para testar na frente de todo mundo, que absurdo. Outra pestana. Fá. Gente, esses 4 acordes que eu falei são os 4 acordes que aparecem em toda e qualquer música pop do universo.
Então, se a música estiver em si bemol, o que acontece algumas vezes, ela vai ter que ficar dando pestana o tempo todo. Isso, para o violonista, não é lá muito agradável. Então, aí entra o seu amigãozão, o tal do capotraste, que pode entrar, por exemplo, aí bota aí, Debs, pode entrar, por exemplo, na terceira casa do violão aqui, e aí o que ele faz? Ele vai meio que pegar o braço do seu violão aqui e ele vai fingir que o violão vai pensar que esse braço está aqui, ao invés de estar aqui. Então, ela vai tocar a música agora, ela vai tocar um formato de sol, o formato que ela está fazendo aqui a gente chama de shape, né? O shape é sol, mas a nota, de fato, que ela está dando é o si bemol, que ela estava dando antes, usando a pestana. Mas agora, ela está dando com as cordas soltas. A pestana, o ruim da pestana é que ela prende muito a corda, justamente porque tem que ficar prendendo o tempo todo. Então, o capotraste é um grande amigo seu, violonista. Use o capotraste, porque ele deixa as cordas mais soltas. Aí, dando um outro exemplo, falei do si bemol. Agora, vamos fingir que a música está em Fá sustenido. Fá sustenido é um tom muito ruim para o violonista, muito ruim. Mas o capotraste também te ajuda. Ele pode ser usado aí na quarta casa, por exemplo. Agora o contratempo resolveu se tocar sozinho, né? Dá uma mutada nele aí para mim, por favor. Pode mutar a bateria inteira se quiser, que eu não vou voltar a usar ela, não. Então, no tom de Fá sustenido maior, o capotraste pode ser usado na quarta casa, e aí ela vai dar um shape de Ré, que é a corda toda solta, e acreditem se quiser, essa nota que ela está dando não é Ré, é Fá sustenido. Agora, tira o capo e toca o Fá sustenido, sem o capo. Tadinha da menina. Percebem a diferença? Dá até diferença na sonoridade. As cordas aqui estão mais presas, ó. Faz essa levada que você vai fazendo. As notas ficam mais presas mesmo, do que no outro shape com as cordas mais soltas. Muito obrigado, querida. Palmas para a Débora. Muito obrigado. Ai, que beleza. Então, o capotraste é um grande amigo seu, violonista, um grande amigo seu. Não subestime ele. E ele pode ser usado em todos esses tons sinistros e bizarros aí que possam aparecer na sua vida, ok? Apesar da possibilidade de você usar o capotraste, isso é mais usado em música pop mesmo, que na igreja eu sempre estou incentivando os violonistas a fazerem isso, porque deixa a música mais bonita, convenhamos. O cara ficar tocando com a corda presa o tempo todo não fica tão legal. Mas apesar da possibilidade de você usar o capotraste, não significa que você, violonista, precisa só aprender a tocar as músicas nos tons de Ré e de Sol. Okay? Então, é importante você saber usar os artifícios, de você saber, às vezes não vai ter o capotraste à sua disposição. Você vai precisar saber fazer um Lá sustenido menor. E o que é isso? E vai ter que saber fazer. E é também interessante você saber fazer outros shapes do acorde mesmo, né? Variações do acorde. Eu estava esquecendo a palavra, obrigado. Da mesma forma que o teclado tem diferentes inversões para cada acorde, o violão também tem. E uma nota com pestana pode muito bem ser feita em uma outra inversão que deixa a corda mais solta. Então, é interessante você estar estudando isso no seu momento de estudo do seu instrumento. Aí, também vou dar 2 atenções aí para o violão, para vocês não pensarem que eu só falei isso para o baixo. As 2 coisas que o violão tem de mais importante é a levada e a harmonia. Então, atenção, violonistas. Uma levada fora do ritmo prejudica o andamento da banda inteira e prejudica muito. Então, a sua levada precisa estar dentro da música. Precisa estar dentro do ritmo que a música tem e que a música pede. Ok? Então, o violonista tem que sempre estar atento ao ritmo da música. Não dá aquela famosa cavalada, você fica muito empolgado, caramba, você fica muito empolgado e, às vezes, isso descaracteriza a levada e o ritmo da música. Então, você que toca o violão também é um instrumento rítmico, você tem que lembrar disso. E o atenção número 2, o violão desafinado pega muito mal, e também prejudica muito mal. Qualquer instrumento desafinado, né? Mas o violão, ele tem muita corda.
Então, quando você toca, ele está ali desafinado, e a pessoa, ui, então também prejudica. É importante você não tocar com corda muito velha, você está sempre trocando as cordas, está sempre renovando o encordoamento do seu instrumento e sempre está ajustando ele para não ter problema de traste e tudo isso, ok? Deixa eu correr, que eu já estou passando demais do tempo. A guitarra. A guitarra se assemelha ao violão, então é parecida em muitos aspectos, mas o violão é um instrumento acústico, a guitarra usa um captador para converter essas vibrações das cordinhas dela em impulsos elétricos. E aí, a guitarra, ela, juntamente com o teclado, por ser um instrumento eletrônico, elétrico, né, ela, através de diversos meios auxiliares, né, amplificadores, pedais de efeito, distorções, ela possui uma infinidade de timbres e sons diferentes. É uma infinidade. A guitarra pode fazer quase qualquer coisa. Quase qualquer coisa. Então, voltando para a nossa ilustração do corpo, né? A guitarra, ela é como se fosse os braços e as mãos. É quem bota a mão na massa. Vamos lá, vamos fazer as coisas acontecerem. E ajuda a levar a música, a conduzir a música para momentos diferentes. Então, o braço... Gente, eu não falei do violão. O violão é como se fosse o corpo da música. Ele dá preenchimento, ele dá corpo para a música. Então, o violão e a guitarra precisam da coluna, que é o baixo, para poder ficar de pé, né, e fazer alguma coisa. Só para vocês entenderem a importância do baixo. Então, a guitarra ajuda a fazer as coisas acontecerem, a conduzir a música para alguns momentos diferentes. Uma guitarra bem tocada, com o timbre certo e no momento certo, faz toda a diferença na música. Na música pop contemporânea, ela faz também um preenchimento harmônico e rítmico, mas de uma forma diferente do violão. A levada da guitarra não é a mesma do violão, e nem deve ser a mesma do violão. A guitarra, principalmente com determinados timbres, ela não fica legal se fizer levada de violão. Tá? Isso é importante. Além do preenchimento harmônico, a guitarra possui como característica marcante, e é a principal característica dela, o papel de executar melodia. E a melodia, vamos lembrar, são as notas em sequência. É o tal do solo, né? E executar linhas melódicas específicas na música, com solos e frases que se utilizam tanto de criatividade melódica. Então, o guitarrista é um cara que precisa ser criativo nas melodias que ele cria, nas frases que ele cria, quanto de efeitos bem escolhidos, timbres bem escolhidos. A guitarra, atualmente, não adianta mais você botar o mesmo timbre para todas as... Às vezes dá certo, se o timbre for muito bom. Mas não adianta você sair tascando aquela distorção e fazendo... Cara, nem sempre vai ficar legal. Então, para cada música, você tem um timbre que fica bom para aquela música. Você tem um determinado som que a guitarra, muito mais importante do que a quantidade de notas que a guitarra faz, é o timbre certo é muito importante para a guitarra. Assim como para o teclado, que eu vou falar daqui a pouco. O timbre certo é muito importante. Então, na igreja, a guitarra tem o potencial de construir partes que impulsionam a música e a letra que está sendo cantada. É como se ela fosse um combustível. Quem joga aqueles joguinhos de carro sabe o que é o nitro, né? Aí você está lá andando e de repente tem um nitro, aí o negócio anda. A guitarra é esse combustível aí que dá um negócio a mais para a música. E quando o guitarrista, eu já falei aqui, quando o guitarrista usa o efeito certo, executa a melodia certa, na hora certa, cumprindo o arranjo de forma eficiente, ele está contribuindo com todo o ambiente de ministração. Uma guitarra bem tocada faz toda a diferença para a música, gente. E isso requer estudo, requer conhecimento musical e conhecimento das ferramentas disponíveis a seu dispor para a guitarra. Diferentes efeitos, diferentes pedais. O guitarrista é um cara que precisa estudar muito esse tipo de coisa e requer muita dedicação. Então, eu falei aqui, usar o timbre certo é mais importante do que entupir a música de frase, porque entupir a música de frase, como eu falei, pode gerar distração, distração que a gente não quer gerar. E muitas das vezes o timbre que você consegue gerar com apenas 2 pedais, se você conseguir gerar o timbre certo com esses 2 pedais, você consegue fazer algo muito melhor e mais eficiente do que se você tiver 1.587 pedais e não conseguir configurar eles de forma a trazer um som agradável, trazer um som em coerência com a música que você está tocando. Então, agora vamos para o último instrumento mais usado nas igrejas, que é o teclado. E aí agora tem mais 15 páginas para falar sobre... Mentira, é só porque eu sou tecladista.
Então, o teclado, ele é um instrumento eletrônico que, assim como a guitarra, que eu mencionei já, ele é capaz de produzir uma imensa variedade de sons e timbres diferentes, imitando outros instrumentos. Então, o teclado, geralmente, às vezes a gente brinca, né? Tem até bateria que dá para imitar no teclado. Ele pode imitar outros instrumentos, mas ele pode também criar novos timbres, né, específicos dele. E na música pop cristã contemporânea, a importância do papel do teclado na banda tem crescido de uns tempos para cá de maneira assim gigantesca. Tem crescido cada vez mais e a gente percebe isso. Teve uma transição há mais tempo. O estilo musical era gospel que se tocava nas igrejas. Tinha muita referência da Hillsong antiga, época de Darlene, que tinha as guitarras mais para frente. Com essa transição, atualmente os teclados estão muito mais na frente, os timbres estão muito mais importantes. E hoje o teclado possui uma função essencial de comandar a base harmônica da banda e fornecer todo um preenchimento para que a música nunca fique vazia. Então, o tecladista é um cara que precisa estar sempre ligado, porque se tem um instrumento que faz uma falta absurda, todos fazem uma falta absurda, mas o teclado, em questão de harmonia, ele fornece um preenchimento para a música que ele é muito necessário, e ele tem esse papel de liderança harmônica na banda. Os timbres mais usados, eu estou comentando a respeito do nosso caso, né, que é o pop, a gente toca pop aqui. Então, os timbres mais usados são pianos acústicos e elétricos. Deixa eu dar os exemplos aqui, né? A gente tem alguns exemplos aqui. O piano acústico é o piano que você conhece. É esse aqui. É o piano normal mesmo. Piano. É o piano. A gente tem também piano acústico, é esse. A gente tem pianos elétricos. Deixa eu botar esse negócio aqui. O piano elétrico é esse aqui, ó. Ele tem uma função parecida com a do piano, mas ele tem outro timbre, é outro som. O piano tradicional era aquele que a gente mostrou antes, esse aqui é diferente, é o piano elétrico. Você pode ter órgãos, você pode ter efeitos sintetizados, você pode ter cordas, né? Você pode usar cordas também. Você tem efeitos mil que dá para você usar, de efeitos sintetizados, né? A gente também usa muitos efeitos. Isso aí é um efeito sintetizado, né? Mas o mais importante atualmente não é nenhum desses. Junto com o piano continua sendo muito importante. O mais importante é esse cara aqui. Porque é justamente o cara que dá o preenchimento, que é o tal do pad. Ou tem gente que chama de cama também, porque ele dá essa cama mesmo, tô na cama. Não, mentira, não é isso não. Mas ele dá essa cama, essa base, né? E ele preenche muito bem. E o teclado tem essa característica, a gente consegue juntar esses timbres todos e criar coisas com isso, né? A gente mistura o pad, que é muito importante, com efeitos sintetizados com cordas para fornecer algo diferente para a música. Antes disso, a gente pode ir trabalhando com a dinâmica com piano elétrico. Nesse preenchimento e ir crescendo com outros timbres, né? Com as cordas e com os synths. E aí a música fica bem preenchida. O teclado ele tem essa qualidade. Natan, você não usou piano aí, mas eu posso usar, meu filho. Tem infinitas coisas aqui que esse bicho faz e que pode ser usado.
Então, esses são os timbres que a gente mais usa, né? O que é mais importante é o piano e o pad, não tem jeito. Ah, Natan, mas o meu teclado não tem esses troços todo que tem. Tá, mas você tem um teclado na sua igreja e o seu teclado provavelmente tem um timbre de piano e tem um timbre de pad. E esses dois sendo usados juntos, eles ficam bem legais. Então, voltando aqui, o pad cresceu em relevância justamente por fornecer esse preenchimento harmônico, como eu mostrei lá para vocês, constante para a música. E, juntamente com o piano, está presente em praticamente todas as músicas cristãs contemporâneas. Praticamente todas. Teve um exemplo, na Atos, eu geralmente, como é mais acústico o que a gente faz na Atos, né? Geralmente na Atos eu toco só com teclado e violão. Então eu não entupo de efeito que nem eu fiz aqui. Eu toco com piano e com pad. Aí já teve pessoas que fazem Atos de outras igrejas e que viraram para mim, poxa, mas quando você toca desse jeito, fica tão parecido com o que fazem lá fora. Minha vontade não, mas eu não falo para ele para dar a mística da coisa, né? Mas, meu filho, eu só estou usando um piano e um pad. É tão simples. É um piano e um pad. Mas causa esse efeito, causa essa coisa, fica agradável mesmo. Então, eu já falei, o teclado é o líder harmônico da banda. Ele, muitas das vezes, é responsável por conduzir os outros instrumentos a criar os ambientes musicais que a gente cria, nos momentos de música da igreja. E os outros timbres que eu falei aqui, os strings, os efeitos sintetizados, os próprios pads, tem pads diferentes, eles contribuem para incrementar o arranjo principal da música e, em conjunto com a guitarra, fornecem brilho e novidade às músicas. Então, esses timbres diferentes e a guitarra, eles servem mais ou menos como a decoração da casa. É aquele negócio, pô, não é essencial, minha casa não precisa da decoração para servir o seu propósito, mas a casa fica bonita com a decoração. Então, é para isso que a gente serve. Nas músicas atuais, né, você pode perguntar, tem uma infinidade de efeitos e timbres. Você vai ouvir um Young and Free aí da vida, um Hillsong Young and Free, tem 500 mil teclados, fazendo 500 mil coisas ao mesmo tempo. E aí, dá para fazer isso tudo ao mesmo tempo, num teclado só? Um tecladista só consegue fazer isso? Às vezes, não. E aí a gente tem também um recurso muito legal, e aí ele não ajuda só o teclado, mas ele ajuda, a maioria das vezes, ele ajuda mais o teclado do que os outros, que é a tal da base. O que é essa base? Tem muita gente que vai achar que a base é um playback, tá? A base não é playback. A base é um auxílio, ela é como se fosse uma muleta, mas o teclado ele consegue andar sozinho. Mas a base é um artifício que permite ao tecladista incrementar a música com alguns dos timbres e o resto todo que ele não vai conseguir fazer porque ele só tem duas mãos, a base está tocando para ele. Pô, Natan, mas então está tocando por ele, o tecladista não faz nada. Não é isso. Mas o tecladista ele precisa fazer algumas coisas e outras coisas ele não vai conseguir fazer ao mesmo tempo. Eu vou dar um exemplo com uma música nossa, do nosso CD, Aí Ele Vem, e que muitas das vezes você poderia não imaginar que isso estivesse na base. Se você já viu a gente mexendo no celular aqui, quando está no meio do louvor, é isso que a gente está fazendo. A gente está colocando a base. Ah, vocês estão roubando, mais ou menos. Aí eu vou soltar aqui e vocês vão ver como é que é essa tal da base, o que ela faz. Tem clique na base, muito importante. Essa aí Ele Vem, música. Isso é só o que está na base. Vocês nem vão reconhecer a música a princípio. Porque nessa hora já entrou bateria, agora vai entrar guitarra. Não está na base. A base está só dando a cama necessária. Ah, Natan, o que o teclado vai fazer? O que você está fazendo? Não está fazendo nada. Eu vou dar a cama de pad e de piano. Pela sua voz e Ele vem. Não tem nada na base. A base tem alguns dos timbres do teclado que são importantes, mas que eu não conseguiria fazer enquanto eu estou fazendo as outras partes que também são importantes.
que é o piano e o pad. Da mesma forma que a base não tem, geralmente, guitarras ou tem, no máximo, alguns efeitos de percussão que o baterista também não vai conseguir fazer sozinho. E aí tem essas coisas. Então a base tem uma variedade de efeitos diferentes. Vou puxar a música um pouquinho mais pra frente, para vocês verem que... Nesse caso aí a gente tem uma segunda guitarra, porque em muitas músicas a gente tem 2, 3, 4 guitarras e eu tenho um guitarrista só. Então um guitarrista faz uma linha e as outras linhas todas a gente coloca na base. A base ajuda a banda a poder deixar a música bonita, deixar a música mais completa, mais preenchida. Ah, a base você está roubando. Não estou roubando. A base tem esse auxílio mesmo, que ajuda a gente a deixar a música mais preenchida, faz uma diferença muito boa. E é um diferencial, né, para a nossa música. Então, ela não é um playback. Eu mostrei para vocês que ela não é um playback. Os instrumentos vão continuar tendo a sua função, mas ela vai complementar com os timbres que a gente não consegue fazer ao mesmo tempo. O tecladista na igreja também tem que estar muito atento, sempre atento, aos momentos de transição entre uma música e outra, sendo o principal responsável por não deixar o tal do silêncio entre uma música e outra. Por quê? Porque o silêncio distrai as pessoas. Lembra que o nosso papel é não distrair as pessoas? Quando acaba uma música e fica totalmente em silêncio para começar outra, as pessoas sabem que vai começar uma outra música e vão parar de adorar para poder prestar atenção na banda para saber qual é a outra música que vocês vão tocar. E isso, em geral não, isso não é o que a gente quer. Então, o tecladista, ele usa, muitas das vezes, o pad, é o artifício que a gente usa para isso, para segura ali, troquei, ninguém nem reparou que a música mudou. Ou reparou porque mudou o tom, mas é uma transição mais suave do que um silêncio total e acabou a música e vamos começar outra. E muitas das vezes isso acontecia, a gente criou essa cultura também na igreja de não haver silêncio, de não haver espaço entre uma música e outra, para justamente poder não gerar esse tipo de distração. E o principal responsável por isso, para não deixar o silêncio, é o tecladista. Aí o momento da atenção, né? Atenção do tecladista. Sem muito dedo. Já foi a época de entupir música de dedo, de entupir música de arpejo, de tocar piano clássico na música dentro da igreja. O piano na igreja, ele agora é que nem aquilo que eu estava fazendo. Tan, tan, tan. No máximo, uma frasezinha ou outra, de vez em quando. Ah, Natan, que chato. É, mas no pop é assim. Você não vai ver, cara, você não vai ver. Hoje em dia, as bandas cristãs que tocam pop, mas nenhuma, cara, fazendo firula com teclado. Então, sem muito dedo. Toca simples e preciso. Os timbres são mais importantes do que muitas notas. Eu já falei isso na guitarra, já falei isso no... É importante. Os timbres é muito importante. E aí, eu comentei isso, né? Nem sempre o teclado da igreja possui tantos artifícios, né? Esse teclado aqui é muito bom, ele tem muito material, né? Muito timbre que a gente pode usar, mas nem sempre o teclado das igrejas, em geral, tem muitos artifícios. Existem, então, alguns softwares que você pode buscar. A gente aqui ainda não usa, mas eu vou trabalhar nisso quando eu tiver mais tempinho. Porque hoje em dia todo mundo trabalha com software. E aí a Apple tem o MainStage, que é um software muito interessante, que tem timbre de tudo quanto é coisa, para você formar as suas músicas. Tem o Reason, que foi o software que a gente usou, o Maurício usou para fazer os timbres do CD. Então, tem muitos softwares que você pode usar com um controlador bem simples. A gente tem um controlador aqui atrás, mas não é o caso pegar agora para mostrar, porque eu já estou falando há 1 hora. Então, com um controlador muito simples, ou então com um teclado que tem uma entrada MIDI, qualquer teclado você consegue tocar qualquer som com esse artifício do software. Então, dá uma pesquisada se você se interessar por isso. Então, basta ter uma entrada MIDI. Inclusive, eu posso tocar a guitarra, se tiver a pedaleira da guitarra, se tiver uma entrada MIDI, ela pode tocar a bateria também na guitarra. Porque, justamente, esse MIDI é revolucionário. Ele toca qualquer coisa. Então, só uma conclusão para a gente fechar. É muito importante, gente. Tudo isso que a gente falou, todos os músicos, além de estudarem os seus instrumentos
e se prepararem tecnicamente para o culto, prestando atenção em cada uma dessas coisas que a gente falou sobre cada instrumento. Eu acabei falando tempo demais, podia ter dividido um pouquinho mais isso, mas prestando atenção em cada uma dessas funções de cada instrumento, além de estudar isso, além de se preparar tecnicamente, que é muito importante, a gente tem que sempre estar atento ao líder de música no culto e principalmente estar sensível ao Espírito Santo, para que todos juntos, como uma equipe só, possamos conduzir a igreja como verdadeiros garçons a uma atmosfera de entrega e de completa rendição à presença manifesta de Deus. Quero te lembrar que esse é o nosso papel. É a gente não aparecer, e sim trabalhar em conjunto, cada um com a sua função, que nem a gente falou, para poder formar essa sinfonia bonita que é a música e entregar algo agradável que as pessoas possam ouvir, possam se conectar à atmosfera da presença de Deus. Amém?